Pronto, gente, agora vamos continuar a nossa aula, certo? Agora com matemática, nossa matéria aí de matemática, livro, página 221, assunto, comparação de números decimais. Como sempre, a tia colocou no quadro para vocês, deixa eu acentuar números têm acento, né, gente? A tia esqueceu aqui, eita, que horror, mas acontece, né? Números decimais. Aí a tia colocou do mesmo jeito que está no livro. O primeiro caso e aqui o segundo caso. Por quê? Eu vou explicar da forma mais simples, tá? Para vocês entenderem melhor e não confundir muito a cabecinha de vocês, tá bom? Então a gente vai iniciar a partir do primeiro caso. O que é que o primeiro caso nos traz? Ou seja, ele nos diz que as partes inteiras são diferentes. Então aqui quando a gente tem a representação de números decimais, lembrando a vocês que números decimais são aqueles representados pela vírgula, tá? E possui partes inteiras e partes decimais. Partes inteiras, os números que estão à frente, diferentes de zero, inteiras, né? Inteiras. E aqui, os números que estão depois da vírgula são chamados de números decimais, tá ok? Então, esse conceito é aplicado em todos os números que possuem a separação por vírgula, certo? E também temos aí, relembrando para vocês, os dois sinais que nós vimos em uma das unidades anteriores já estudadas, tá? O sinal do maior que e o sinal do menor que. Relembrando a vocês, quando é que eu sei que o sinal é o maior que? Eu vou lá no meio do sinal, na perninha de baixo, e faço um tracinho. Quando esse sinalzinho ele me lembra o número 7, eu vou fazer a comparação com o segundo, que eu vou usar o mesmo processo, fazer um cortezinho na perna de baixo. Esse aqui vai me lembrar o número 4. Então, quem é o maior? É 7 e o menor é 4. Então, eu faço, dessa forma, eu consigo diferenciar os sinais, saber quem é o maior e quem é o menor. Para que isso? Isso aqui é usado justamente para você comparar os números decimais. Aí, voltando o que diz o primeiro caso, ele diz quando as partes inteiras são diferentes. Quem são as partes inteiras? Os números que estão antes da vírgula, tá? A gente compara, tá? Pelas partes decimais. Quando eu tenho números decimais com partes inteiras diferentes, eu faço a comparação, tá? Pela parte que está após a vírgula, que é chamada de parte decimal, tá certo? Então, eu tenho 5 inteiros e 76 centésimos. Lembrando da leitura, que quando nós temos dois números após a vírgula, a gente tem que lembrar qual é o algarismo que possui os dois zeros, que é o 100. Então, a contagem aí vai para o centesimal, tá? 5 inteiros e 76 centésimos e 3 inteiros e 76 centésimos. Eu observo que o 76 centésimos é igual ao outro 76 centésimos. Bom, eu não posso comparar números iguais. Onde é que eu vou fazer essa diferenciação? Nas partes inteiras, cujos números são diferentes. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o 5 e tenho o 3. Sempre vou usar o número que está na frente, tá? Sempre o número que está na frente é ele que eu vou usar para me basear e colocar o meu sinal do maior que ou do menor que. Se o 5 ele é maior do que o 3, então aqui cabe o sinal do maior que, tá? Deixa eu pegar aqui um lápis de outra cor para dar uma diferenciada aí para vocês, tá? Então aqui vai caber o sinal do maior que, porque eu tenho que me basear pelo 5 e pelo 3. Se o 5 é maior do que o 3, cabe o sinal do maior. Se aqui fosse o inverso, se o 3 estivesse aqui e o 5 estivesse aqui,
Eu usaria o sinal do menor, porque o 3 seria menor do que o 5. Então, sempre me baseando pelo número que está na frente para poder usar o sinal. Temos aqui o segundo exemplo. 6,28 e 2,28. 6 inteiros e 28 centésimos e 2 inteiros e 28 centésimos. Como eu vou fazer a comparação? Da mesma forma, vou me basear pelo primeiro número, já que o 28 pertencente aos 6 inteiros, os 28 centésimos, é igual aos 28 centésimos que está aqui pertencente aos 2 inteiros. Então, eu vou usar como base o 6 e o 2, tá? Usando aí como base o 6 e o 2, eu posso dizer que 6 inteiros e 28 centésimos é maior que 2 inteiros e 28 centésimos. Cabe aí o sinal do maior. Posso colocar um terceiro exemplo? Posso. Vamos diferenciar. Vou pegar esse mesmo número e vou fazer o inverso. Vamos ver o que aqui vai acontecer. Eu vou ter agora o número 2 inteiros e 28 centésimos e... geralmente tem tracinho, não tem essas setinhas não. Aqui eu coloquei só para vocês verem a relação, tá certo? 6 inteiros e 28 centésimos. O que foi que aconteceu agora? O que era menor está na frente e o que era maior foi para o segundo termo, tá? Na segunda posição. Então, eu vou me basear sempre pelo primeiro número, o número que está na frente. Eu sei que 2 é menor do que 6, então aqui vai ser aplicado o sinal do menor que. Certo, gente? Correto? Então, aqui, quando as partes inteiras são diferentes. Agora, quando as partes inteiras são iguais, tá? Quando as partes inteiras são iguais, o processo é o inverso. Você vai olhar o número que está após a vírgula, tá? O número que está aqui, ó, após a vírgula, esse número que vai diferenciar a situação da comparação, onde você vai usar os sinais do maior que e menor que. Tem o número 9 inteiros e 16 centésimos e o número 9 inteiros e 24 centésimos. Como é que eu vou comparar? Usando os números que estão aqui, ó, após a vírgula, 16 e 24. Sei que 16 é menor do que 24. Então, qual o sinal que eu uso para comparar? O sinal do menor que. E mesmo assim acontece no segundo caso. 8 inteiros e 45 centésimos e 8 inteiros e 65 centésimos, tá? Qual o sinal que eu vou usar? 45 é menor do que 65. De novo, o sinal do menor que. Agora eu vou citar aqui para vocês, tá? Mais um exemplo. Vou botar aqui número 3. Eu tenho aqui o número. Vamos botar 5, né? 5 inteiros. E botar aqui 3. 5,3. E 5,2. Tá? Um númerozinho menor, mais básico, para a gente fazer essa diferenciação. Então, o que foi que vocês perceberam aqui a princípio? Que o número perdeu uma casa. Ele não pertence mais aos centésimos. Eu tenho que olhar depois da vírgula quantas casas tem para poder fazer a leitura. Eu sei que todo número diferente de 0 vai ter uma contagem, aquele número que está antes da vírgula, que é a parte inteira. Então, aqui eu tenho 5 inteiros. Após a vírgula, eu só tenho uma casa. O número que tem uma casa, ou seja, um 0 no final, é o 10. Então, essa parte aqui vai ficar assim a leitura. 5 inteiros e 3 décimos e 5 inteiros e 2 décimos. Lembrando que os 5 inteiros, eles são iguais. Então, eu não vou poder usar o sinal para comparar os dois 5, tá?
eu vou poder usar o sinal para comparar a parte que vem após a vírgula, a parte decimal. Então, aqui são 3 décimos e aqui são 2 décimos, ou 3 ou 2. Quem é maior? Qual o sinal que eu vou usar? Lembrando, tem que guardar isso aí, que eu tenho que me basear sempre pelo primeiro número. A contagem é feita sempre pelo primeiro número dado. Você não vai colocar o sinal se baseando no segundo número, você vai errar, tá? Sempre pelo número que está na frente, como a tia colocou nesse exemplo aqui, tá certo? Então, o 3 é maior do que o 2, então a representação aqui vai ser com o sinal do maior, certo? Então, o assunto é esse, gente. O que é que vocês têm que entender? A contagem das partes inteiras e as partes decimais, ou seja, centesimais, milesimais, né? Dependendo da quantidade de casas que vem após a vírgula, tá? Comparar os números. Quando os números da frente forem diferentes e os números vindos após a vírgula forem iguais, nós usamos o sinal de representação contando pelos números da frente. Vamos olhar quem é o maior, quem é o menor, quem veio primeiro, se foi o maior e se foi ou foi o menor, e colocar o sinal. Se o primeiro número é maior, sinal do maior. Se o primeiro número é menor, sinal do menor, tá? E nunca esquecer de olhar todo o número para não confundir, tá certo? Então, vocês vão guardando, vão anotando as dúvidas. Quando a gente tiver a nossa videoaula ao vivo, vocês tirem as dúvidas dos assuntos já dados, tá? A tia tá aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês, certo? E a nossa aulinha de matemática fica por aqui. Vou dar sequência com a nossa próxima aula, oficina de negócios, tá certo? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo as páginas da atividade de hoje, tá certo? Então vamos lá, me aguardem no próximo vídeo.